Meu nome é Caroline Camargo e esse é o Descomplica, um canal criado para esclarecer toda e qualquer dúvida relacionada às doenças inflamatórias intestinais. Um local seguro onde as suas dúvidas serão respondidas de forma simples, descontraída e com muita evidência científica. Vem comigo nesse bate-papo. O episódio de hoje, ele é triplamente especial. Esse é o episódio de 1 ano do Descomplica. O primeiro episódio foi exatamente em maio de 2025 e agora estamos no episódio de maio de 2026. Então, estamos em comemoração. Além disso, maio é o mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais, que para todo mundo que faz doença inflamatória é um mês muito especial, em que a gente gosta de falar muito sobre o tema para divulgar a informação para todas as pessoas. E o terceiro motivo, e esse é o motivo das nossas convidadas estarem aqui, é o que eu realmente acredito que seja a importância do Maio Roxo, que é a gente falar de doença inflamatória intestinal para quem não faz doença inflamatória intestinal. E aí a gente inclui médicos, não gastroenterologistas, outros profissionais da saúde e a própria população leiga, porque para mim isso é o que faz a diferença no Maio Roxo. E para esse episódio, nós temos aqui três médicas, Natália Soares, Gabriela Pimenta e Gabi Bom, que são 3 residentes de clínica médica do Hospital de Força Aérea do Galeão. Nesse momento, elas estão no 2º ano da residência. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. E espero que esse bate-papo seja produtivo para todo mundo, para vocês. Para mim, eu convivo com vocês já na residência, né? Eu sou preceptora da residência de clínica médica da HFAG, então já convivo com as meninas há muito tempo e por elas serem maravilhosas, por isso que elas estão aqui no episódio de hoje. Então, o tema do nosso episódio vai ser Maio Roxo, a importância de conscientizar médicos, não gastroenterologistas e pessoas leigas sobre as doenças inflamatórias intestinais. E a importância de trazer esse tema, eu acho que no Maio Roxo, é a jornada do paciente. O paciente com doença inflamatória intestinal, ele demora um pouco para o diagnóstico desde o início dos sintomas, né? Tem pacientes que demoram 5 anos, 6 anos, às vezes até mais que isso, tendo sintomas compatíveis com doença inflamatória intestinal sem o diagnóstico. E isso acarreta muitos problemas, né? O principal problema é que às vezes a gente falha o diagnóstico quando o paciente já tem uma complicação. E a gente tem dados que 40% dos pacientes já têm algum dano estrutural, ou no diagnóstico, ou no primeiro ano aí de diagnóstico, né? Que ele tem o diagnóstico e a possibilidade de começar a tratar. E a importância de ter vocês aqui é exatamente isso, né? Porque o paciente que tem doença inflamatória intestinal, que tem sintomas, não necessariamente ele fala assim: ah, vou procurar um médico que faz doença inflamatória intestinal, porque ele não faz ideia do que ele tem. Então, esse paciente vai na emergência, vai procurar um atendimento por um sintoma incômodo, ou vai numa clínica da família, ou vai até num clínico geral, marca uma consulta, mas não necessariamente ele vai procurar um especialista. Então, esses outros médicos que o paciente procura, eles têm que ter ali aquele start de quando suspeitar e quando encaminhar esse paciente. E a gente só faz o diagnóstico ou só suspeita do diagnóstico do que a gente conhece, né? Vocês acabaram de passar aí por um ano puxado de clínica médica e você só consegue formular uma hipótese, aventar uma hipótese, se a gente tiver lido sobre aquela doença, tiver estudado alguma coisa, senão os sinais podem estar claros ali na nossa frente que a gente não consegue ver, né? E acho que é por isso que a gente trouxe esse tema hoje, para a gente falar com a população leiga que pode estar ouvindo, identifica algum sintoma e procurar atendimento, ou para os nossos próprios colegas que estão aí em plantão de emergência, ou trabalhando na clínica da família, ou até como especialistas de outra especialidade que conversa com o paciente ali, identificou algum sintoma para a gente encaminhar. E aí, eh, eu botei aqui para a gente conversar sobre. Eu acredito realmente nisso, né? Que a gente precisa falar sobre isso com médicos não especialistas. E eu costumo todo maio roxo ou outros momentos do ano também dar palestras ou dar aulas ou fazer algum material para chamar esses médicos não especialistas para conversa. Ano passado a gente fez lá na HFAG, né, dentro do nosso hospital, uma aulinha de red flags, de sinais e sintomas, de suspeitas. Foi muito engraçado que logo depois dessa nossa discussão que a gente teve, a Gabi estava no plantão da emergência e suspeitou, né, Gabi, de uma possível doença
doença inflamatória intestinal. Então conta pra gente como é que foi esse dia de plantão que você teve essa É, suspeita. sim, foi até um plantão com a Natália, Pra né, você, aham. a gente estava junta. E foi uma paciente que de meia idade, assim, tinha uns 50 anos e tinha uma queixa, assim, recorrente de um quadro, de dor abdominal. Inicialmente uma dor abdominal ali mais na região do estômago, uma região epigástrica, e que já vinha em acompanhamento com a gastro há um tempo e já tinha várias pesquisas, assim, para as outras patologias e nada fechado de diagnóstico. Eh Conversando com ela, era uma dor muito intensa. Ela também, naquele momento, estava com uma dor articular nas mãos e fui dar uma olhada no prontuário, ver o acompanhamento dela na gastro. Eu vi que ela tinha deficiência de vitamina B12, uma ferritina baixa, e daí foi onde que eu dei uma desconfiada. Será que não pode ser uma doença inflamatória intestinal, né, com manifestação extraintestinal? Pedi uma tomografia de abdômen para ela naquele momento, e realmente tinha espessamento intestinal, assim, em alguns lugares. Conversei com a gastro, e a gente conseguiu dar um seguimento aí na investigação dela. É, quando a gente fala, né, de: "Ah, tô na emergência e vou suspeitar de uma doença inflamatória intestinal", parece um pouco utópico, né, porque a gente tem aquela coisa de que emergência é a correria, e realmente é, né, na emergência, eu trabalhei muitos anos na emergência, eu sempre dei plantão na emergência desde que eu me formei, fui rotina de uma emergência grande, e eu sempre repito isso, né, que a emergência não é um lugar que a gente vai fazer diagnósticos mirabolantes. A gente tem algumas funções na emergência, uma delas é aliviar sintomas que o paciente não vai conseguir esperar até uma consulta, porque aquilo está incomodando muito, e a outra função é você fazer o diagnóstico de doenças que precisam ser tratadas de forma emergencial, né, uma complicação, uma manifestação cirúrgica ali, uma apendicite, uma perfuração, ou até mesmo uma patologia clínica que não precisa de uma abordagem cirúrgica, mas que você tem que tratar imediatamente. Então, uma infecção, uma pneumonia, né, uma infecção urinária, uma infecção de garganta, uma infecção de qualquer lugar que você vai ter que começar o antibiótico ali de uma maneira mais rápida. Mas isso não significa que você não tem que minimamente, de uma forma objetiva, prestar atenção nos sinais. Então, assim, uma paciente que chega com dor abdominal, o seu principal objetivo é tratar a dor abdominal, né? Ela tem dor abdominal e ela tem dor na articulação. Seu principal objetivo é tratar as duas coisas, mas o que faz uma pessoa ter 2 coisas, né? Ter dor abdominal e ter dor na articulação. Será que ela tem febre? Será que ela tá com uma arbovirose que pode justificar? Em não estando, né, em não sendo um quadro que parece uma síndrome febril infecciosa, que doença pode juntar? E aí você não precisa fazer diagnóstico, né, a Gabi até fez mais, ela estava talvez num plantão mais tranquilo, ela conseguiu dar uma revisão. O fato de você estar num plantão dentro da sua instituição é mais fácil, porque você tem um prontuário eletrônico que você consegue olhar ambulatório, olhar exames Uhum, antigos, mas mesmo que ela não tivesse visto, né, ela pediu uma tomografia. Na tomografia ela descartou que tinha alguma coisa de emergência, mas ela viu que tinha ali áreas de espessamento, e uhum, aí ela encaminhou para o ambulatório que vai ter o especialista naquela doença e que vai ter todo o tempo de fazer aquele diagnóstico. Eu já parabenizei a Gabi em vários momentos, né, por conta disso, porque é o momento que a gente sente que faz diferença esse trabalho de você informar, de você tentar disseminar as informações sobre a doença, porque é isso, quando você informa e as pessoas conhecem, elas suspeitam do diagnóstico. E sim. é isso que a gente precisa. A gente precisa minimizar o tempo, né, o intervalo que o paciente vai ter de chegar até o especialista. Uhum. E esse intervalo, a gente faz diferença, a gente que tá ali. Vocês já pegaram no plantão, assim, alguém que vocês suspeitassem, que tinha um quadro abdominal mais arrastado? Eu já peguei o paciente também, um paciente mais jovem, paciente de 16 anos, que foi até depois o paciente do Igor, né. Sim, O lembro. Quando ele chegou na emergência também. Era um paciente jovem, com quadro de uma diarreia, enfim, mas uma diarreia mais crônica, não tinha muitos sinais de alarme ali, mas pela cronicidade, né, e aí não fui eu que fiz a anamnese e tudo mais, a gente pegou depois ele internado só, mas conseguiu também fechar esse diagnóstico, né. Esse Então paciente era um paciente que
chega com um quadro mais agudo, Sim. né, mas se você volta à história, era um paciente que tinha uns quadros de diarreias também Sim. intermitentes, tinha um quadro de dor abdominal. Ele tinha um histórico de ter tratado com a proctologia uma fissura anal há 3 Fissura. anos Sim. atrás, Uhum. e aí se você pega cada coisa isolada, naquele dia era só uma gastroenterite, naquele dia era só uma dor abdominal, naquele outro dia era só uma fissura anal que todo mundo pode ter, não tem importância, Sim. né. Mas quando você vai juntando todos esses momentos, você consegue suspeitar do diagnóstico. Esse paciente, ele acabou ficando mais claro, porque como ele estava grave desse tempo todo que ele teve sintoma, ele acabou evoluindo com uma Sim. perfuração, ele Ele foi complicou mesmo, operado, né. ele teve que tirar um pedaço do intestino, e aí a gente com a biópsia e tudo, a gente conseguiu fechar o diagnóstico, ele está tratando, ele está bem, mas também veio aí da Da emergência, né, emergência, sim. do grupo de vocês. Então isso é muito legal, né, porque isso mostra que realmente essa ideia que a gente tem de falar de doença inflamatória intestinal para clínico faz toda a diferença, né. E não só para clínico, né, eu acho que falar para todo mundo, todos os profissionais da saúde, assim. Teve um paciente meu fora da instituição, um paciente do consultório, que ele tem retocolite ulcerativa, ele não queria usar o remédio para a vida toda, né. E aí foi um trabalho, um tempo de consultório ali conversando, que era uma doença crônica igual diabetes, igual hipertensão, e que a gente precisa tomar o remédio oral, o remédio no caso era até mesalazina, que trata a retocolite, que ele ia precisar tomar o remédio todos os dias, mas igual outras doenças que a gente tem que tomar o remédio todo dia, e ele entendeu que ele ia ter que tomar aquele remédio. Saiu dali da receita, 2 dias depois me liga desesperado, que o farmacêutico falou para ele que esse remédio não era para usar cronicamente, que ele tinha que usar por como se fosse um Um período. anti-inflamatório, um analgésico, que ele teria que usar por um período curtinho, porque senão podia trazer complicações, não falou quais complicações, e o paciente ficou super assustado: "Doutora, eu falei que não queria tomar remédio pra vida toda, o farmacêutico falou que não pode tomar esse remédio cronicamente", então assim, a gente não sabe, né, se o farmacêutico não conhece a doença, não sabe nem se ele perguntou qual é a doença, mas a gente tem que ter uma responsabilidade, né, quando a gente fala para um doente que tem uma receita, que ele precisa usar o remédio, que não, esse remédio é perigoso, porque todo remédio é perigoso, né. Se você pegar a bula da dipirona que todo mundo toma à torto e à direito, você vai ver que também tem efeitos colaterais. Mas eu acho que quando a gente dissemina a informação e todo mundo tá falando a mesma língua, o médico, farmacêutico, nutricionista, o fisioterapeuta, né, o dentista, todo mundo, eu acho que fica mais fácil para o próprio Uhum. paciente, né. Teve um episódio que a gente fez com uma paciente aqui, e eu perguntei para ela assim, "Você acha que no seu dia a dia, né, você acha que todo mundo conhece bem doença inflamatória?" Ela riu, ela falou: "Ninguém conhece. Eu chego na emergência, e falo que tenho Crohn, nitidamente parece que a pessoa não sabe que eu tenho, se eu vou num dentista fazer um negócio e falo que eu tenho Crohn, a pessoa não sabe. Então, quando a gente fala que as pessoas desconhecem a doença inflamatória, a gente não está falando só da população leiga que pode desconhecer, a gente está falando dos próprios profissionais da saúde que não sabem exatamente o que é a doença inflamatória, por isso que é tão importante a gente conversar sobre isso. Saindo um pouco que se estendeu, né, da importância do tema, eu queria falar exatamente sobre diagnóstico, né. Não acho que não especialistas vão fazer o diagnóstico de doença inflamatória intestinal, né, eu acho que é a gente mesmo que vai fazer, mas acho que a gente precisa falar de diagnóstico para a gente entender da importância de todo mundo suspeitar, né. Então antes de falar de diagnóstico especificamente, Natália, se você tivesse que falar, assim, um exame para fazer o diagnóstico de doença inflamatória, qual você escolheria? Inicialmente, assim, Tivesse que escolher um. difícil, né. Mas acho que é colono, né, Uma colonoscopia. colonoscopia. E você, Gabi? Escolheria colono também. Gabi, você quer ir contra suas amigas ou você também vai escolher colono? Colono, mas enfim, muitas outras coisas junto. Esse é o ponto, né. Quando a gente fala assim: "Ah, tô com uma suspeita de uma pneumonia", a maioria das pessoas fala: "Ah, peça uma radiografia ou peça uma tomografia". O exame de sangue também ajuda, né, mas se você tiver que escolher um, talvez você escolha a imagem, né, que você vai ver ali a consolidação. A doença inflamatória intestinal, tanto a doença de Crohn quanto a retocolite, a gente não tem isso. A gente não tem um exame que você possa pegar aquele resultado e falar: "Olha, você tem uma doença inflamatória intestinal". Você precisa montar um quebra-cabeça, e nesse quebra-cabeça nós temos algumas peças, né.
A história clínica com o exame físico, que é muito importante, os exames laboratoriais, os exames endoscópicos, né, que também são muito importantes, e aí entra a anatomia patológica, que é você olhar a biópsia que você fez nos exames endoscópicos, e os exames radiológicos, principalmente para olhar ali intestino delgado, que a gente não consegue muito, tirando a cápsula endoscópica, com a endoscopia e com a colono. Então, quando você tem todas essas peças reunidas montando aquele quebra-cabeça, aí você pode falar que provavelmente a pessoa tem um diagnóstico de doença inflamatória intestinal. Esse quebra-cabeça é a gente que vai montar, mas a gente precisa aproveitar a janela de oportunidade. O que é janela de oportunidade? A gente tem os primeiros 2 anos, geralmente, da doença inflamatória intestinal, que é uma fase inflamatória. Não tem muita fibrose, é uma fase que a doença está com inflamação só. E o diagnóstico, se ele for feito nesse momento da fase inflamatória e você começar o tratamento efetivo nesse momento, você diminui muito o risco de ter dano estrutural, de ter complicação, de ter que fazer cirurgia. Você melhora até a resposta que o paciente vai ter ao tratamento. Então, o nosso objetivo em tudo isso é a gente conseguir fazer o diagnóstico nesse ponto, né, na janela de oportunidade. E aí, por isso que a gente precisa de vocês aqui para montar esse quebra-cabeça com a gente. Pensando em diagnóstico de doença inflamatória, né, todo mundo falou assim: "Ah, pediria uma colono", mas vocês ficam com dúvida, assim, esse paciente que está na emergência: "Ah, eu vou encaminhar", mas só encaminho? Encaminho e já peço alguma coisa, já tento adiantar a vida? Porque eu vejo vocês, assim, na clínica, vocês sempre querem adiantar a vida, né. Às vezes a gente fala assim: "Não, dá alta para esse paciente para acompanhar no ambulatório". Não, mas o que que eu já posso ir pedindo, né, o que eu já posso, de repente deixar marcado para agilizar, né. Eu vejo essa proatividade muito bonita que eu espero que vocês não percam ao longo da vida. O que que vocês acham que vocês poderiam, nesse paciente que você suspeitou, ou na enfermaria é mais fácil, mas assim, num ambulatório de especialidade ou na própria emergência, o que que vocês acham que você poderia fazer para adiantar a vida desse paciente? Então, acho que, assim, inicialmente para tentar adiantar um pouco, acho que pediria um laboratório, assim, para o paciente, coisas que a gente não consegue pedir na emergência, né, deficiências, assim, anemia, ferro, ferritina, B12, essas coisas assim que às vezes já tem um pouco carencial nesses pacientes. Só para quem não for médico, né, quando ela fala laboratório e cita isso aí, é exame de sangue. É. É tudo que você vai colher no sangue. São várias coisas, né, mas além do hemograma completo, que todo mundo São sabe que tem no sangue, são são outras coisas coisas que simples, tem no assim, exame de né, sangue, que né. já conseguem talvez ali apontar para alguma carência, né, do Uhum. paciente mesmo. E acho que já pediria talvez uma calpronectina fecal, né, que a gente vê ali talvez um grau de inflamação já ajuda a diferenciar algumas doenças, né. Então acho que, assim, para tentar adiantar um pouco, acho que eu seguraria a colono para deixar ali pelo especialista no Uhum. ambulatório, mas já tentaria, deixar esse paciente com uma consulta já com esses exames para, enfim, né, ajudar. É, perfeito. Na verdade, os exames de sangue são fundamentais, principalmente VHS, PCR, que a gente vê ali grau de inflamação. O hemograma vai ser importante para ver a questão da anemia, e aí geralmente são anemias multifatoriais, mas foi o que a Natália falou. Pode ser uma anemia por carência de ferro, tanto porque o paciente tá perdendo, né? Mesmo que não veja, não tenha uma exteriorização de sangramento, ele pode estar tendo ali pequenas perdas que são microscópicas, né? Então pode baixar, ele pode ter uma dificuldade de absorção, então ele pode não absorver essas vitaminas, vitamina B12, então isso é muito importante, que entra nos critérios laboratoriais, né, do diagnóstico. E outra coisa muito importante que a Natália citou é a calprotectina fecal, né, que é nas fezes, aí fecal, né, não é mais no sangue, mas é como se fosse um marcador inflamatório específico do intestino. Quando você tem um VHS aumentado, um PCR elevado, isso pode ser inflamação ou infecção de qualquer lugar. Quando você tem uma calprotectina fecal aumentada, provavelmente isso é uma inflamação ali do intestino. É claro que não só isso, né? Tem algumas outras coisas que aumentam calprotectina, mas isso numa proporção bem menor. E aí vai ser sempre linkado com sintoma. Então, assim, se você tem um paciente com uma diarreia crônica, que você não sabe se é uma síndrome do intestino irritável ou se pode ser uma doença inflamatória intestinal, e você pede uma calprotectina, se essa calprotectina fecal vem aí menor que 100, a probabilidade de não ser doença inflamatória é muito alta. Se ela vem maior que 250, a probabilidade de ser doença inflamatória é muito alta, né? Então, assim, a calprotectina hoje é um divisor de águas nesse paciente que você está na dúvida. E excelente você não pedir a colono logo de cara,
porque a calprotectina vai ajudar a gente a saber se a gente precisa ou não pedir essa colonoscopia. Você ia falar alguma coisa, Gabi? Ia falar de complementar o exame de, por exemplo, de fezes, né, pedir uma coprocultura, algum parasitológico, se isso poderia ajudar também. Não, ajuda muito, né? Na verdade, até para o paciente que já tem o diagnóstico de doença inflamatória intestinal. Quando o paciente já tem doença inflamatória, está controlado e aí começa com uma diarreia nova, antes de você imaginar que aquilo ali é uma atividade de doença, né? Você tem que fazer o diagnóstico diferencial com infecção, e aí entra as infecções parasitárias, entra Clostridium, por exemplo. A gente sabe que pacientes com doença inflamatória intestinal, eles têm 8 vezes mais chances de ter infecção por Clostridioides, né? A colite pseudomembranosa e às vezes até sem uso de antibiótico, né. Nos pacientes outros, a gente sempre pergunta: "Ah, você usa antibiótico?", porque se usou antibiótico, a gente sabe que aumenta a chance de você fazer uma colite pseudomembranosa. Os pacientes com doença inflamatória intestinal, mesmo sem uso de antibiótico, e principalmente retocolite, né, eles têm uma chance maior de ter infecção por Clostridioides. Então, perfeito, vale a pena isso aí na investigação da diarreia crônica, você sempre descartar giardia, ameba, parasitas mais comuns, clostridioides, e aí a gente tem outros exames de fezes para investigar a diarreia crônica e para descartar até uma nas agudizações, né, de uma atividade de doença. Então, perfeito. A colono, eu realmente acho que vale a pena deixar para o especialista, assim. Exceto, assim, o paciente está sangrando, você tem que fazer uma coisa para saber se ele tem alguma coisa que está sangrando ativamente ali para tratar ou não. Por quê? A primeira colonoscopia do paciente com doença inflamatória intestinal, que ainda não está fazendo nenhuma medicação, é a mais importante, porque é nela que a gente estadia a doença, vê a extensão, vê o que que ele tem de acometimento. Quando você faz isso e o paciente já está tratando, você pode ter isso falseado, né, e não ter o real estadiamento da extensão da doença. E essa primeira colono, ela tem que ser feita com biópsias. A gente tem que biopsiar o ilho e segmentos do cólon, sempre, mesmo se a colonoscopia estiver normal. E existe uma dificuldade de quem não é especialista pedir uma colono já com biópsia, É. porque ele acha assim: "Ah, se ele vê alguma coisa ali, ele vai biopsiar", mas a gente precisa, até porque existe uma entidade, que é a colite microscópica, que dá diarreia crônica, o paciente tem uma colono completamente normal, e quando você faz as biópsias no microscópio, você tem alterações, né. Você pode ter ali infiltrado linfocítico, você tem ali aquelas bandas colágenas, e você pode ter colite microscópica, que é uma causa de diarreia crônica. Uhum. Então a colonoscopia, ela precisa ser feita com biópsias, tanto para doença inflamatória quanto para diagnósticos diferenciais, como a colite microscópica, que a gente até acha que é ali um primo, entra dentro do espectro das doenças inflamatórias. Mas eu também acho que a colono valeria a pena deixar ali Especialista pro mesmo. especialista. Gabi, já ouviu falar em ultrassom intestinal? Já é algo mais recente, mas assim, nenhuma prática com isso a gente teve, né, mas você tem falado aí durante um É, round porque a da clínica gente passa médica. sempre essa ideia de que ultrassom não vê intestino, né? Que é muito comum também a gente ver um paciente que foi em um médico, um colega, que estava com uma dor abdominal e aí ele pediu um ultrassom. O que que essa pessoa vai ver no ultrassom, né? Nada, porque o ultrassom vai ver bem fígado, vesícula, mas para ajudar em cálculo renal, né? Cálculo ali no ureter, mas para ajudar em dor abdominal, ele não vai ver intestino, e a gente sempre fala isso até que surgiu o ultrassom intestinal. E é pra gente continuar não pedindo, tá, ultrassom de abdômen total para dores abdominais, por quê? Quando você pede um ultrassom de abdômen total, o que vai ser feito é ali o ultrassom de abdômen total tradicional pelo radiologista que a gente conhece. Só que hoje existem alguns radiologistas, muito poucos, mas alguns gastroenterologistas que fazem ultrassom intestinal. Esse ultrassom é um ultrassom que vê a parede do intestino. Antes mais para intestino delgado, agora também para intestino grosso, e ele consegue, através da espessura da parede, de alguns outros critérios, ver se aquela parede tem inflamação ou não. E isso, assim, é um grande avanço na doença inflamatória, principalmente para o acompanhamento, né. Imagina você ter um exame que o acompanhamento para ver se você está respondendo ou não, está em atividade ou não, é fazer uma enterorressonância, uma cápsula endoscópica ou uma colono, né. Coisas que exigem preparo, Sim. e agora você ter um aparelho que, se você tiver ali no seu consultório, no meio da consulta, você pode passar ali e falar: "Olha, tá com atividade mesmo, olha, não tá". Então o ultrassom endoscópico, o ultrassom intestinal, né, existe, poucas pessoas fazem no Rio de Janeiro,
dá para contar no dedo quem faz, mas isso eu acho que ao longo dos anos vai ter um grande crescimento. Todo mundo que faz doença inflamatória quer fazer, todo mundo está estudando, todo mundo está procurando curso para fazer, e existe. Então é importante o médico saber que existe e saber que ele vai continuar não pedindo, né? Porque vai ser um outro exame do especialista. Porque vai ser muito difícil você pedir isso, porque você tem que ter muito critério para pedir, diferente da calprotectina, que eu acredito que um não especialista pode pedir numa investigação de diarreia crônica, né? Uma interpretação fácil, um exame ali que é só uma coleta de fezes e é uma interpretação mais fácil até para direcionar. Mas é legal saber que existe, né? Até a calprotectina muita gente não sabe que Sim. existe, né? Vocês conhecem aí alguém que Antes de entrar pra residência, eu A gente não não falava tinha muito sobre contato. isso. já é um exame bem difundido, o plano de saúde cobre, mas se você for falar assim, no universo médico amplo, muita gente não sabe que é um exame possível, né? E é uma ferramenta importante, mas muita gente É um não exame sabe que simples, né, existe. que não precisa de muito preparo do paciente, então é muito importante mesmo E a gente adianta saber sobre muito, isso. né? Carol, por exemplo, você falou que nenhum exame pode dar o diagnóstico ali isoladamente de doença inflamatória intestinal. Mas um paciente que traz uma colono e que já vem ali na colono descrito de, por exemplo, uma colite ulcerosa, e ele já fala sugestivo de doença de Crohn. Eu preciso aguardar a biópsia ou essa colono para mim já vale como um diagnóstico? Natália, eu sei que tá rodando na gastro. O que você acha? Que a gente acredita nessa colono? Olha, assim, o que a gente pegou lá, né, geralmente não muito, assim, de fidal, assim, fixar o diagnóstico ali só por essa questão de colite ulcerada, porque existem outros diagnósticos diferenciais que podem gerar uma colite ulcerativa, né. É. Então, eu acho que para definir Crohn, assim, um tratamento de imunossupressão e tudo mais, acho que eu guardaria a biópsia, mas não sei qual é a sua opinião. Então, na verdade, até aguardar a biópsia é questionável, né? Isso que a gente falou é realmente verdade, gente. Não existe um exame que feche o diagnóstico de doença inflamatória intestinal. Então, você pegar uma coluna num paciente que está em investigação e a pessoa bater ali o martelo no aspecto da colonoscopia, que é doença de Crohn ou que é retocolite, é muito difícil. A pessoa pode acertar, mas ela pode errar também. Então, assim, a primeira coisa que um médico que trata doença inflamatória faz é desconfiar daquele diagnóstico e procurar diagnósticos diferenciais. Porque uma colite, por exemplo, por citomegalovírus, ela pode mimetizar a doença inflamatória intestinal. Um paciente idoso que é hipertenso, diabético, coronariopata, ele pode ter ali algum grau de colite isquêmica que pode mimetizar a doença inflamatória intestinal, né? A gente tem aí o Rio de Janeiro é endêmico de tuberculose, então se a gente acha uma lesão ali próximo ao ilho terminal, válvula, seco, isso pode ser tuberculose. Imagina, né? Você faz uma medicação imunossupressora num paciente que, na verdade, tem uma tuberculose. Então, não dá para confiar. Mesmo que, viu, no final era Crohn e tá tratando como Crohn. Cara, moeda para cima, né? Pode acertar e pode errar. Então, não dá para confiar num laudo de uma colonoscopia que afirma que é doença inflamatória. E a biópsia é outra questão, porque se ela fala ali para mim, ó, é um granuloma não caseoso, cara, a chance de ser Crohn é altíssima, só que uma porcentagem muito pequena da patologia vai dar essa resposta pra gente. Então, se você ficar esperando a patologia te confirmar que é doença inflamatória, você talvez também nunca feche esse diagnóstico. O que você precisa da patologia é que ela exclua outras coisas. Ela falou: olha, não parece ser infecção, não parece ser tuberculose, não parece ser citomegalovírus, tem algumas coisas que podem dar uns sinais de colite isquêmica também, que ela pode excluir, mas se ela diz para você que não tem característica de nada e é uma colite crônica, você já Talvez. pode usar isso como pontinho positivo ali no seu quebra-cabeça para dizer que pode ser uma doença inflamatória intestinal. Então, assim, sempre desconfiem, né? Teve um paciente recente da enfermaria que veio pra gente, internou pela emergência com diagnóstico, tinha uma diarreia crônica, e ele interna exatamente assim, com uma colono, que só foi até a metade, foi uma colono até transverso, que fala que é doença de Crohn, e ele veio para tratar o Crohn, porque ele tem uma diarreia
e ele tem uma colono com alteração e que o colonoscopista botou lá, é a doença de Crohn. E aí, quando a gente foi ver, é um paciente que tem um câncer de próstata, que fez radioterapia, que pode dar lesão ali no reto, no cólon. Era um paciente cheio de comorbidade, que coronariopata, que tem fator de risco para colite isquêmica, tinha um câncer, estava em tratamento, então é imunossuprimido, tem fator de risco para infecção. Então, assim, tinha vários outros diagnósticos possíveis. E a gente ficou lá descartando esses outros diagnósticos e no final era doença de Crohn. Ele vai começar a tratar, mas esse caminho todo ele é muito importante, porque foi doença de Crohn, o primeiro médico lá acertou na sorte, na medicina não é sorte, na medicina você tem que fazer coisa baseada em evidências científicas, suas decisões e condutas têm que ser todas baseadas em evidência científica, e aí no final era Crohn, mas se fosse tuberculose, se fosse citomegalovírus, se fosse uma colite isquêmica, Aí o seu tratamento poderia exatamente, você completamente poderia atrasar a vida. trazer um malefício, né? Porque, assim, às vezes a gente não sabe o que fazer, mas a gente não pode fazer mal também, né? Você não, com o médico, quando não sabe o que fazer, ele vai estudar, vai procurar, mas assim, se você não sabe, você não pode fazer qualquer coisa, porque aquela qualquer coisa pode fazer mal também, né? Eu acho que a gente, como clínico, a gente foi muito ensinado, assim, na residência, né, a olhar um diagnóstico, às vezes é um diagnóstico ali mais confortável pra gente, né. Então, pensar o que mais pode ser, isso ajuda muito, né. Então, nessa questão também faz muita diferença, né. Te ver ali uma colite ulcerativa, que pela imagem talvez tinha um padrão ali realmente sugestivo de uma doença de Crohn, Que alguém falou que é mas Crohn, né? exatamente. Já veio com o diagnóstico comprado. Não comprar diagnóstico, né? Isso é uma coisa muito importante. Não comprar diagnóstico de ninguém. E aí, diagnóstico diferencial para tudo, né? Para a colono tem seus diagnósticos diferenciais, a clínica tem seus diagnósticos diferenciais, o patologista, quando está olhando, ele tem os diagnósticos diferenciais dele, a radiologia, quando a gente vê ali os espessamentos, tem os diagnósticos diferenciais dele, tudo isso. É, na emergência ou no ambulatório, o que que vocês acham que podem ser pistas para a gente pensar em doença inflamatória? Num paciente que chega com que sintoma? Quais sintomas que vocês pensariam em doença inflamatória? Diarreia crônica, acho que é Diarreia as crônica coisas é o que top, né? Diarreia sem crônica é o sinal de mais fácil de alarme. pensar, nem todo mundo pensa, mas é o mais fácil de pensar, E né? sempre perguntar como que é essa diarreia, né? Tem sangue associado, tem muco, pus, isso também já vai ajudando. Gente, dá um orgulho de ver isso, né? Porque quando a pessoa entra no R1, ela fala o que pra você? Diarreia. Dor abdominal. Aí você fica, como é que é a diarreia? Ih, não sei, vou voltar no quarto pra perguntar. Como é que é a dor abdominal? Ih, não sei, vou voltar no quarto pra perguntar. Aí agora a pessoa fala assim, porque a gente tem que caracterizar a diarreia. Aí você fica assim, Alta, baixa. Deu certo o dá, trabalho. né? Aquele trabalho árduo, dá certo no final. Mas, ó, diarreia, bem caracterizada, né, Gabi? Mas o quê? Acho que também a questão do tempo, né? Se isso é agudo, né? Ou se é crônico, ou, por exemplo, se já teve isso antes, teve um período de remissão e voltou a ter. Então, Vocês isso é estão me enrolando. E Diarreia já manifestação foi. extraintestinal também, acho que é Perfeito. muito importante, igual no caso que eu falei, né? E não só a parte articular, mas os olhos também, uveíte, Não, isso é lesões. Então, perfeito, né? assim, outras manifestações que podem estar ali também, acho que é importante para somar no diagnóstico, né? Isso faz você pensar em doença inflamatória. E aí você meio que vira um detetive ali também, né? Porque o Uhum. paciente não vai trazer já todas essas queixas prontas. Não, Então, se você tem você que não perguntar, né? questionar, Tem que questionar. Tem que ser uma busca ativa, né, para o paciente, porque às Exatamente. vezes Porque ele... o paciente, às vezes, o que está incomodando é diarreia. Ele não vai É, lembrar de falar para você que o olho ficou vermelho, que a pele tem uma manchinha, que a aham. articulação dói. Não, mas foi porque, Às né, eu vezes são tô ficando outras velho, ou porque eu coisas, fui na academia. O paciente sempre tem uma É justificativa. uma associação mesmo, né. Acho que história familiar também é História importante, né. familiar é muito importante. Não significa que porque o meu pai teve doença inflamatória intestinal, eu vou ter. Não é determinante, né? A gente hoje ainda não sabe exatamente qual é o caminho, a receita de bolo para ter doença inflamatória. A gente tem várias coisas que a gente sabe que contribui. A genética é uma delas, né? É claro que se você tem um pai com doença inflamatória, um irmão, a sua chance é maior. Mas você precisa de outras coisas além disso, né? Você precisa de exposição ambiental, você precisa de outras coisas. Mas, se você tem um paciente com diarreia crônica e o pai dele tem doença inflamatória, gente, a chance é altíssima. Esse paciente precisa minimamente ser investigado. Sim. Ele pode investigar, se ele tiver, ok, vai tratar. Se ele não tiver, você resolveu, porque assim, ele podia estar ali, ó, com aqueles sintomas há anos e perdendo a janela de oportunidade. História familiar eu acho importantíssimo.
Mais alguma coisa que vocês lembrem? Uma perda de peso também seria importante, né, pela desabsorção ali de nutrientes. Pode ter febre associada, uma febre baixa, Geralmente quando tá né. em atividade. Tem coisas que a gente não fala, né, mas assim, isso é perfeito, assim, a diarreia tem sempre que lembrar, principalmente uma diarreia crônica, história familiar, as manifestações extraintestinais, muito importante, até porque às vezes elas aparecem antes da doença, né. Às vezes o paciente tem aí uma dor articular que ninguém sabe por quê, uveíte de repetição, episclerite de repetição, tem uma lesão de pele, então assim, pode até não ter ainda o diagnóstico de doença inflamatória e ser o inverso, né, ele vai no reumato, o reumato tem que perguntar, ele vai no oftalmo, ele vai no dermato, então pode ser o inverso também. Mas a gente, quando fala de sintoma intestinal, a gente pensa só na diarreia, né? A gente tem que lembrar que doença inflamatória intestinal pode dar só dor, né? Você pode ter uma dor abdominal crônica e ser doença inflamatória intestinal. E é difícil, né? Porque dor abdominal entra como síndrome do intestino irritável fácil, né, a pessoa tem dor abdominal e mais nada. Jovem, mulher, estressada, ansiosa com vestibular, que tem dor abdominal e mais nada, gente, a primeira hipótese não é doença de Crohn, né. A primeira hipótese é síndrome do intestino irritável, a depender de outros critérios. Mas a gente tem que lembrar que pode, né, se você tem uma dor abdominal crônica, não custa, né, você pedir um PCR, um VHS ali, ver se tem uma anemia, um ferro, você não vai sair pedindo calprotectina, a menos que esses exames iniciais venham normais, mas assim, eu acho que quando uma queixa é muito recorrente, você já pode até ter dado o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, mas está muito recorrente, não resolve com nada, você vale pedir um examezinho, assim, porque quando é uma doença crônica vai ter sinais, né. Você vai ter algum sinal de marcador inflamatório aumentado, você pode ter um ferro tocado, você pode ter uma albumina mais baixa, então acho que vale fazer uma investigada. E até constipação. Constipação é difícil, né, mas a gente sabe que o Crohn é uma doença transmural, né, então ela pode pegar a parede toda, ela pode estenosar, você pode fazer quadros de suboclusão por conta de estenose, e aí eu sei que vai ser mais difícil você pensar em doença inflamatória, mas é desmistificar que quem tem doença inflamatória tem diarreia. Porque quando tem diarreia e você consegue associar a diarreia com mais alguma coisa, é mais fácil. Quando não tem a diarreia, ninguém pensa. Então a gente tem que pensar que a doença de Crohn não é só inflamatória, né? Ela é inflamatória, fistulizante, estenosante e ela pode dar quadros de suboclusão. Então a gente tem que pensar nisso. Às vezes até a alternância, né, do hábito, né, pra Até a alternância do diarreia, pra hábito, porque a padrão de constipação. estenose fibrótica ela vai ficar ali como fibrose, né, a menos que você faça um procedimento cirúrgico ou você dilate, ela vai ficar ali. Mas a estenose inflamatória é uma doença de surtos e remissões, né, você pode estar em uma estenose inflamatória, ali faz um quadro de suboclusão, ela melhora, você pode ter uma diarreia, então até a própria alternância. Então não é uma coisa só, nem a clínica é uma coisa só, né, o que a Gabi falou, perda de peso, às vezes o paciente tem uma dor abdominal e perda de peso, por mais que não tenha diarreia, não tenha constipação, você já fica de olho. A fadiga, né, 80% dos pacientes com doença inflamatória intestinal têm fadiga. E fadiga não é aquele cansaço, né, que a gente assim: "Cara, eu tô exausta", mas se você dormir ali um dia inteiro, você vai acordar bem, né. A fadiga não melhora com descanso, Sim. a fadiga é da inflamação, então você pode dormir por dias e você vai continuar acordando com fadiga, né, porque depende ali do processo inflamatório. A gente falou muito do paciente que não tem diagnóstico, né, que é o paciente que a gente quer que clínicos e outros profissionais encaminhem para o especialista, esse é o nosso objetivo no Maio Roxo. Mas os pacientes que já têm o diagnóstico, que já têm um médico, que já acompanham com algum médico, eles vão chegar para você na emergência. Né. Então ele pode chegar lá no plantão da doutora Gabriela Pimenta e falar assim: "Oi, Gabriela, eu tenho doença de Crohn", aí já dá o quê? Aquela travada, "Não quero mais conversar com você. Você pode, por favor, aguardar ali que tem um paciente no trauma passando mal, depois eu te atendo". Mas assim, o paciente chegou pra você, Gabi, com uma doença de Crohn, falou pra você que tem doença de Crohn e que tá com diarreia. Tem doença de Crohn, tá com diarreia, fez uma febrinha. E aí ele veio na emergência, porque a médica dele não atendeu, tá viajando, e aí quer saber o que que você vai fazer pra ele. Eu acho que nessa hora surge realmente aquela dúvida, né, se é atividade de doença ou se realmente o paciente pode estar com alguma infecção ali que não dá pra gente perder muito tempo. Eu acho que a história clínica também pode ajudar, né, essa diarreia ela é
por exemplo, você sempre teve diarreia, mas ela piorou o padrão, tem algum quadro muito agudo acontecendo agora, acho que a história poderia ajudar. Essa febre, que normalmente na doença inflamatória, acho que ela pode ser um pouquinho mais baixa, né? Será que agora a febre tá um pouco mais alta? Acho que eu perguntaria algumas coisas a mais assim, e aí partiria para os exames laboratoriais para poder excluir se tem alguma infecção ali em atividade, realmente. Eu acho que a história é sempre importante, assim, mas só pra gente grifar na história, eu sei que é difícil, mas é muito importante na história você saber qual é o Crohn que você tá vendo. Porque viu que a gente falou que tem Crohn que dá diarreia, que tem Crohn que dá constipação, que tem Crohn que dá só dor. Então, se você perguntar pra ele assim, você sabe mais ou menos os pacientes sabem, os pacientes que tratam, eles sabem. Você sabe mais ou menos de onde é ali a sua doença de Crohn? Porque se ele falar assim, não, meu Crohn é só do intestino delgado, ele faz algumas estenoses assim, ó, nunca tive diarreia. E ele tá chegando pra você com diarreia, a probabilidade daquilo ali ser uma atividade de doença é muito baixa, né? Ele pode estar fazendo uma diarreia bacteriana como qualquer outra pessoa poderia estar fazendo. E aí você vai tratar ele ali com antibiótico, provavelmente. Ou, não, ele tem uma doença de Crohn de cólon, ele tem vários episódios de diarreia, aí você começa a pensar se pode ou não ser atividade de doença. Mas entender o que que é o normal dele e como é que ele vinha é muito importante, né? Meu normal não é ter diarreia, eu tô em remissão há 2 anos, nunca mais tive atividade. Então, assim, lembrar que o paciente com doença inflamatória intestinal, ele pode ter o que várias outras pessoas têm, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso também. E aí ele foi embora, porque você fez os exames, você falou que, ó, não é atividade de doença, cheguei à conclusão aqui, ó, que você tá com uma gastroenterite mesmo, mas eu acho que é bacteriana, você teve essa febre, o laboratório veio muito alterado, eu sei que isso pode aumentar também na gastroenterite viral, mas se é imunossuprimido, eu vou mandar você para casa com antibiótico, você não tem nenhum sinal de alarme, e volta no seu médico. Aí a Gabi brilhou. Mas aí ela passou o plantão para Natália e falou: olha, esse plantão tá difícil, tá chegando paciente com doença inflamatória. E foi embora. Aí Natália vai atender, porque a fila tava bombando, e aí chega outro paciente para ela e fala assim: olha, eu tenho retocolite ulcerativa e tive um sangramento, tive uma diarreia e saiu um pouco de sangue na diarreia. E aí, Natália, o que que você fala com esse paciente? Pacientes que têm retocolite, né, geralmente tem mais essa manifestação de sangramento, né, mais que o Crohn. Mas eu, assim, tentaria investigar também para excluir uma causa infecciosa ali no momento, né, para não tomar como aquilo ali como uma atividade de doença só do paciente. Então, faria a mesma coisa que a Gabi. Sim, investigaria a história, teve febre, algum contactante em casa também tá com diarreia, Quando que você enfim. pensaria em internar esse paciente com retocolite que tá sangrando? Eu acho que se ele tivesse sangrando, gerando alguma manifestação de desidratação, a diarreia tá muito aumentada. Eu acho que pelo Muito aumentada, você sangramento diz vezes que vai ao banheiro? isso, é. Eu acho que pelo sangramento, na verdade, ele com o diagnóstico de retrocolite, mesmo que eu esteja pensando em uma diarreia infecciosa, eu internaria. O É. paciente é imunossuprimido. Feeling, né? É. Mas a gente tem critérios. O paciente com retocolite ulcerativa, geralmente o que você está tentando evitar de deixar passar numa emergência, que eu acho que isso é importante para todo mundo, tá? Todo mundo que trabalha em emergência, que pode pegar um paciente com doença inflamatória intestinal, esses pacientes eu sempre recomendo ligar para o médico que acompanha. Sempre. Mas às vezes não é possível, às vezes o paciente acompanha numa instituição pública que não tem o telefone do médico, enfim. Mas sempre que possível, porque na retocolite ulcerativa, principalmente, também na doença de Crohn, a gente pode ter a colite aguda grave. Na colite aguda grave, você precisa internar o paciente, porque o tratamento da colite aguda grave vai ser dieta zero, antibiótico, corticoide, hidratação, monitorização vigorosa para ver se ele vai precisar ir para cirurgia ou se a gente vai precisar fazer alguma medicação de resgate. Então, isso, assim, acompanhamento intensivo do gastro, do prócto, ver quando que vai operar, se vai precisar ou não. E aí a gente tem critérios. Então, se você falou assim, se tivesse indo ao banheiro várias vezes, é exatamente isso. Se a gente tem mais de 6, se a gente tem entre 6 e 10 evacuações diarreicas, sanguinolentas, num paciente que está fazendo febre, que está mais taquicárdico, que já tem uma anemia, que tem VHS PCR alto, e que você tem numa tomografia uma dilatação do cólon, esse é o paciente que está com uma colite aguda grave.
E esse paciente vai precisar internar para fazer tudo isso. Se você prestar atenção, são sinais de alarme mesmo, né? Um paciente que está taquicárdico, você vê que ele está num processo aí de inflamação, de cílios, talvez sepsis, talvez você já ia internar mesmo. Mas nesse caso, você está internando porque ele tem um potencial de gravidade para mortalidade muito alto. Talvez ele precise internar. Então, ficar com isso de olho, né? 6 a 10 evacuações num paciente com retocolite, evacuações com sangue, tem que te alertar que talvez é melhor deixar esse paciente lá até alguém que tenha mais experiência conseguir ver. E nesses casos, pedir uma tomografia. A gente sempre fala assim, não precisa ficar pedindo tomografia para paciente com diarreia, que pode ser só uma gastroenterite, às vezes tem dor à palpação, mas se não tiver irritação peritoneal, você não precisa fazer tomografia. Aqui já tem diarreia com sangue, então, mesmo num paciente com não doença inflamatória, você talvez já pedisse, mas assim, entra nos critérios, você medir ali o tamanho do cólon para você saber se ele tem um risco maior de evoluir com gravidade ou não. E aí, nesses casos, mesmo se você faz o exame físico e não tem irritação peritoneal, mas ele já tem diarreia, já tem sangue, vale a pena você pedir uma tomografia, né? Então, esses pacientes são mais difíceis da gente não pedir exame, né? Porque o exame, às vezes, auxilia a gente assim. Esse exame precisa ser com contraste? Então, depende muito, assim, para ver o cólon, né, já que você não vai fazer uma enter, às vezes você não consegue ver bem, o contraste ajuda. Se o paciente não tiver uma contraindicação formal, acho que vale a pena fazer, mesmo sendo na emergência. Gabi, você pegou o plantão da Natália, o plantão realmente só tinha paciente com doença inflamatória. Aí chegou um paciente com doença de Crohn, ele sabia tudo. Ele falou para você, ó, tem um Crohn fistulizante, eu abri o diagnóstico com uma perfuração intestinal. Fui operado e tal. Desde então comecei a tratar, tava ótimo. Mas estou aí há 2 anos sem tratar, porque perdi o plano, perdi o tratamento e tal. Hoje acordei com uma dor abdominal súbita. Tava bem, acordou com uma dor súbita. Você vai examinar, o paciente está um pouquinho taquicárdico, falou que não fez febre. Quando você examina a barriga ali, você fica na dúvida se tem irritação peritoneal ou não. Ficou na dúvida, não sabe se tem, mas tem dor. O que você faz com esse paciente? Exame de imagem, com certeza. Porque foi até o caso da outra paciente, né? Era um quadro só de dor abdominal. Então, e ele já tem um diagnóstico de doença inflamatória intestinal, já tá falando que não tá tratando, então tem uma chance muito grande aí de. Ele já tem esse padrão, né? E volta com um quadro de dor, e até um sinal de alarme, né? Um paciente aí taquicárdico, né? O que tá causando essa taquicardia dele? Então, já acende aquela luzinha, né? O exame de imagem, com certeza. A tomografia, ela não serve para fazer diagnóstico de doença inflamatória, né? Ela auxilia a gente só nas complicações. E aí, geralmente, vai ser na emergência mesmo. Então, assim, um paciente que você suspeita que pode ter uma perfuração, vale a pena você pedir uma tomografia. Um paciente que você não suspeita, mas que você está pensando numa colite aguda grave, vale a pena você pedir a tomografia. Então, a tomografia na emergência vai auxiliar, né? O PCR, o VHS, o hemograma, a gente vai ter que pedir, mas isso pode estar aumentado tanto na infecção quanto na inflamação. Vale a pena a gente ver aí o padrão dele. O VHS, na maioria das emergências, a gente nem consegue, a gente só consegue PCR. Então, é difícil manejar esses doentes. A dica que eu dou é compartilhe, né? Se é um doente que você tá vendo uma foto e existe uma pessoa que tem um filme, conversa com a pessoa que tem um filme. Então, assim, se ele tiver o telefone do médico dele, dá uma ligada pro médico dele. Não tem contato, ou tentou e não conseguiu. E você tá num hospital, se esse hospital tiver alguém que faz doença inflamatória, liga para essa pessoa. E aí, para você ligar para essa pessoa, é importante que você tenha dados mínimos, porque essa pessoa não conhece nem o doente. Você tá vendo a foto, alguém tem um filme, ele não tem nada, né? Ele tem alguém contando, descrevendo uma foto para ele. Então, minimamente, você vai ter que dizer se é Crohn, se é retocolite, qual é o padrão, né? Se for Crohn, qual é mais ou menos o padrão do que o paciente fala, o que ele faz, remédio. Então, isso é muito importante, assim, para a vida. Discuta, divide, porque esse paciente é um paciente potencialmente grave, tá? E a última coisa que eu queria perguntar para vocês é sobre o corticoide. Vocês se sentem segura de começar corticoide para um paciente com doença inflamatória na emergência? Assim, chegou na emergência, eu não vou internar, eu achei o quadro leve, e aí você acha ok começar o corticoide para Mas ver esse como é que paciente que fica? não tem O o diagnóstico. diagnóstico, é isso? Não, o paciente tem. O paciente chegou para você, ele tem doença de Crohn, tá com diarreia, você
no seu exame você acha que não é infecção, você acha que é atividade de doença, ou o paciente tem retocolite, estava bem, começou com diarreia e sangramento, mas sangramento bobo, sim, 2 vezes no dia tem uma hematoquesiazinha, assim, e aí você acha que é atividade de doença. Você se sente confortável de começar um corticoide? Não. Não. Sem discutir com especialistas, que não teria, sabe? Não é o comum. As pessoas se sentem muito confortáveis em começar um corticoide para alguém que tem doença inflamatória intestinal e vai na emergência, porque a gente sabe que o corticoide, ele ajuda no processo inflamatório. E aí, perigos, né? Se o paciente tem uma retocolite ulcerativa e está usando mesalazina, por exemplo, às vezes você aumenta a dose da mesalazina para uma dose máxima, você não precisa do corticoide, né? Se você tem uma infecção que, na verdade, você não conseguiu fazer o diagnóstico na emergência, que a maioria você não vai Sim. conseguir, você está fazendo um corticoide para alguém que pode ter um Clostridium, para alguém que pode ter um citomegalovírus, né? Se você está fazendo corticoide pelo sangramento, se é um sangramento que te preocupa, talvez não fosse melhor você internar do que você fazer um corticoide e mandar ele para casa, né? Se você não conseguiu o contato, não, mas eu já consegui, ele vai, a médica dele falou que tá tudo bem, que ele pode ir para lá em 2 dias. Será que 2 dias ele não consegue ficar sem corticoide? Então, assim, o corticoide vale a pena sempre pensar, porque o corticoide ele é uma ponte para alguma outra coisa. Se você não alinhou uma ponte com ninguém, Faz sentido. talvez não sentido faça nenhum. sentido você começar ali, a menos que não, olha só, conheço esse doente, começa um corticoide para ele nessa dose, ele vai voltar no meu consultório, a gente vai desmamar. Eu já estava com essa dúvida se começava o corticoide ou não. Então, assim, eu acho que não vale a pena sem conversar. Assim, se você está muito na dúvida que o doente está grave, interna. Se você não tá na dúvida, ele vai no médico, eu acho que pode deixar ele no médico. Então, eu acho que o corticoide não é esse salvador. E para você que é paciente, que tem doença inflamatória, o paciente sabe que o corticoide melhora, mas às vezes não sabe a quantidade de malefícios que o corticoide pode trazer. Sim. Então, acho que o corticoide é uma coisa assim. Precisamos ter medo do corticoide, porque hoje o corticoide virou uma aguinha que todo mundo Qualquer prescreve. Às um. vezes vai na farmácia sem receita, consegue comprar o Sim. corticoide. Então, acho que a gente precisa ter um pouquinho de medo do corticoide. E suspender medicação? Vocês ficariam confortáveis de suspender medicação de paciente com doença inflamatória? Claro que não. Não. Muito menos. Não, não vamos falar na acho que- emergência. Na emergência a gente não suspende nada de ninguém, né? Eu, por exemplo, a pessoa continua tomando, fala com o seu médico, não suspendo nada de ninguém na emergência, a menos que seja uma medicação que esteja fazendo mal, teve alergia, mas vamos supor que a gente não estivesse numa emergência. Que a gente tivesse, aí vocês terminaram a residência de clínica médica, abriram um consultório de clínica e um paciente foi lá. Tem alguma medicação que vocês suspenderiam? De um paciente com doença inflamatória, acharam que vocês iam tratar a doença inflamatória dele. Chegou lá. Eu acho que se eu penso que a doença inflamatória é uma doença crônica, progressiva, tem risco de complicações, e eu não acompanho aquele paciente, não sou eu que vou suspender aquela medicação. E se ele tiver Então- doença de Crohn e estiver tomando mesalazina? Eu suspendo. Gente, Eu ganhei meu aprendi com dia. Tá ótimo. Se as 3 suspenderiam a mesalazina na doença de Crohn. Então, assim, não Sim. suspendam remédio de ninguém. Peçam pra voltar no médico. Mas se for Crohn e estiver usando a mesalazina, suspende. Qualquer coisa, bota na minha conta, tá? Aham. Suspende e manda pra Carol. Orientada. Suspende. Fala assim, ó, vou suspender, porque tem uma staff lá que falou que podia suspender isso. De tanto ver a sua caneca. Exatamente. Ah, Tem uma caneca. caneca que eu não trouxe aqui, mas tem essa caneca que não pode usar mesalazina na doença de Crohn. Gente, vocês têm mais alguma coisa que vocês querem acrescentar? Eu acho que foi super esclarecedor, assim, principalmente por isso, né? Porque nós vamos pegar esses pacientes na emergência, ou às vezes até quem trabalha em CTI pode estar com o paciente lá com alguma complicação. Então, acho que é bom, porque é isso que você falou no início do podcast, né? Se a gente não pensa, a gente nunca vai querer diagnosticar, nunca vai levar isso à frente. Então, acho que foi bem esclarecedor nesse ponto. E eu acho que, assim, não fiquem com milindres de encaminhar. Porque na maior parte das vezes vocês vão encaminhar pacientes que não vai ter doença inflamatória. Só que a balança de você deixar de encaminhar alguém que Sim. tem a doença inflamatória, está com sintoma e vai perder a janela de oportunidade é muito cruel. Então é melhor você encaminhar um paciente com uma suspeita, mesmo que fraca, para investigar. E aí o paciente não vai chegar lá e vai fazer 1000 exames, não. Vai ter uma história um pouco mais apurada, às vezes vai fazer um exame ou outro e vai falar, cara, não é. Mas faz muita diferença. Então, assim, para vocês que estão aqui, para vocês que estão em casa, que estão indo dando plantão na emergência, acabei de formar, vai dar um monte de plantão na emergência, suspeitou,
encaminha. Vai ser um bem que você vai estar fazendo para aquele paciente. E eu acho que a gente precisa, principalmente no mês de maio, disseminar essa informação para todo mundo, sabe? Vocês, quando forem ali orientar um R1 que tá na emergência, liga para vocês, procura vocês em CTI desesperados querendo uma ajuda. Tem que alimentar esse olhar. É o olhar atento no meio do caos, às vezes, da emergência, ou de um ambulatório que não é a sua área e tá vindo uma pessoa aleatória com uma doença que você não conhece tão bem. Mas, assim, o olhar atento faz a diferença e ajuda o paciente, porque a gente consegue encurtar essa jornada que às vezes é tão sofrida do paciente com sintoma até ele chegar no especialista. Agradeço muito a presença de vocês. Para mim foi uma honra ter vocês aqui. Vocês sabem o orgulho que eu tenho de cada uma de vocês. E eu espero que esse podcast, esse episódio especial aí do Maio Roxo, ajude vocês aí em casa também. Obrigada.